Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui, ah, com a graça de Deus, buscando conhecer a vontade dele, refletindo sobre porções preciosas da Escritura. E quero então saudar os nossos irmãos da nossa Igreja Batista Maranata. Então vamos lá. Os irmãos estão entrando e a gente então vai começar com uma palavra de oração, buscando do nosso Deus sabedoria e entendimento e suplicando que o Espírito Santo possa agir de graça e misericórdia, que tenhamos um lanchinho agora à noite, né? Que possa trazer aquecer o nosso coração e aprendermos mais sobre o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque em tua graça e misericórdia o Senhor nos incluiu neste plano de salvação, do qual não merecemos, do qual, ó Deus, da nossa parte rejeitaríamos o Senhor, mas a tua graça prouve nos inserir neste plano. Pai, nós te louvamos por isso e reconhecemos que isso é obra das tuas boas mãos. Suplicamos, ó Pai, que neste tempo o Senhor nos visite com poder, para que possamos conhecer mais da pessoa e obra de Jesus, que por meio da Tua palavra, ó Deus, os nossos corações sejam confrontados com a realidade da Tua palavra, que é imutável, que é perene, e trazendo para nós, ó Deus, alento, conforto, consolo, e que em tudo isso, ó Pai, possamos crescer, mesmo à distância, crescemos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. É o que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos lá. Enquanto pensava sobre qual material, né, nós iríamos, eu iria trazer aqui, e me ocorreu de que nessa quarentena nós temos experimentado, talvez não todos, obviamente, né? Mas muitos, há uma questão de que aquilo que Deus tem feito a nível mundial, né? Na última live que eu fiz, eu mencionei de que Deus havia, ou Ele está fazendo em nosso meio, desmontando, desarticulando, até mesmo quebrando alguns ídolos nos nossos corações. Eu falei sobre esportes, que antes dessa pandemia o negócio estava para muitas pessoas talvez até descontrolado, né? Uma busca, um anseio intenso por aquela determinada partida, por assistir determinada performance de determinado jogador, e aquilo acabava ocupando o nosso coração, a nossa mente, uma expectativa ansiosa por isso. Falei também sobre a questão de um ídolo, né? O entretenimento, que pode ser aumentado, crescido por conta dessa pandemia. Então, preencher o nosso tempo com distrações e que não glorificam o Senhor, que não nos levam para mais próximo de Cristo, que não são expedientes para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. Entretenimento. E também mencionei sobre a questão do dinheiro. O dinheiro tem sido um ídolo ao longo da história do homem. Na realidade, o homem ele foi criado por Deus como um ser que adora. Contudo, por conta da queda, por conta de vivermos em um mundo manchado e caído, manchado pelo pecado e caído, falido, nós adoramos muitas coisas e não adoramos a Deus, o único que deve ser adorado e exaltado. E o dinheiro, então, tem se mostrado um ídolo para muitas pessoas. Agora eu queria definir com você o que é um ídolo, né? Um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais do que o próprio Deus. Qualquer coisa
que só Deus pode te dar. Não é minha definição, é de um homem chamado Thomas Oden. E ele então descreve aquilo que é idolatria nesses termos. Então o homem tem essa capacidade, essa facilidade de erigir ou edificar, né, criar ídolos no seu coração. Um falso Deus. E um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Por quê? Porque todo ser humano ele precisa viver por algo. Isso nós vemos nos comerciais, nós vemos nas propagandas. Você precisa viver por algo. Contudo, a Bíblia diz que sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto nunca será o próprio Deus. Pessoas têm tirado a sua própria vida nessa pandemia, porque têm perdido ou talvez nunca encontraram o sentido da vida e a coisa apenas se agravou nesse momento. Então, ao invés de olharmos para algo bom e concedermos a isso uma devoção, que é em essência adoração, nós então concentramos a nossa atenção naquilo que não é essencial na nossa vida. Se buscarmos algo então criado, que nos deu significado, a esperança e a felicidade que apenas podem ser encontradas em Jesus, esse algo finalmente falhará e partirá o nosso coração. Veja, Lucas capítulo 19, de 1 a 10, narra o relato da história de um homem que era muito rico. Ele chamava-se Zaqueu. Vamos abrir então em Lucas capítulo 19, dos versos de 1 a 10. Vou ler aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então o texto começa nos falando sobre um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um coletor de impostos. Ele era evitado por sua própria comunidade, em sua própria região. A sociedade havia rejeitado esse homem. As pessoas chamavam de pecador, que era o sinônimo para alguém que havia apostatado da fé. Era visto então como um traidor e que oprimia seus irmãos, porque Zaqueu, ele recolhia impostos para o Império Romano. E se você trabalhasse para o Império Romano, você então era considerado um traidor. O que tornava então sedutor a ideia de trair a família, trair a nação, a ser rejeitado pela sua comunidade, passando a viver banido dela? Bom, o texto nos diz, é o dinheiro. Paulo fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. E era um serviço, um trabalho extremamente lucrativo, o ofício. Os coletores de impostos eram as pessoas ricas das sociedades e as mais odiadas.
texto diz que ele estava em Jericó. E Jericó era vamos dizer assim, um ponto alfandegário. Então ali passavam muitas mercadorias. E Zaqueu era alguém então que não se importava como ele era visto pela sociedade, pois havia sacrificado tudo para ganhar dinheiro. Paulo diz então que a ganância, ou seja, a avareza, é uma forma de idolatria. Veja Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Em Efésios capítulo 5, verso 5, ele diz: Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Lucas está nos ensinando a mesma coisa em seu evangelho. Lucas 12:15. Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então, o que é ganância? O que é avareza? Então, para Jesus, a ganância, a avareza, não é apenas o amor pelo dinheiro, mas também a ansiedade excessiva por causa dele. Veja o momento em que nós estamos vivendo. Muitos tiveram as suas entradas radicalmente afetadas. Talvez você esteja pensando que você não se inclui nessa lista porque a sua questão é a falta de dinheiro. Mas Jesus está dizendo que essa ansiedade excessiva pelo dinheiro é algo que também pode se tornar um ídolo no seu coração. Ele diz que a vida de um homem não consiste na quantidade ou nos bens que ele possui. E essa palavra consistir aqui significa ser definido pelo que você possui e compra. Uma identidade pessoal baseada no dinheiro. Lucas 16 diz que nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus usa todas as metáforas bíblicas básicas para a idolatria e as aplica à ganância e ao dinheiro. De acordo então com a palavra de Deus, os idólatras fazem três coisas com os ídolos. Eles amam, a segunda coisa, eles confiam, e a terceira, eles obedecem. Como isso? Sim, aqueles que amam o dinheiro são aqueles que sonham acordados e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro, novos bens para comprar, e olham com inveja para aqueles que têm mais do que eles. Aqueles então que confiam no dinheiro são aqueles que sentem que têm um controle de suas vidas e estão seguros por causa da sua conta bancária ser grande. E tem aqueles que obedecem, que são apenas servos, escravos do dinheiro. São aqueles que se submetem como se estivessem servindo a uma autoridade. Então, meu irmão, minha irmã e amigos que nos acompanham, se você vive por dinheiro, então você é um escravo dele. Você é controlado por ele. Se, no entanto, Deus se torna o centro da sua vida, ele destrona e rebaixa o dinheiro. Se sua identidade e sua segurança estão em Deus, o dinheiro não pode controlá-lo através da preocupação e do desejo. É uma coisa ou outra. Você não pode servir a Deus e a mamão. Então, o dinheiro é um dos falsos deuses mais populares que existem. Quando toma conta do coração, ele cega a pessoa para tudo que acontece. Controla a pessoa por meio de ansiedades e luxúrias e se coloca acima de tudo. Veja então o texto, a partir do verso 3 até o 7. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Quando Jesus, então, verso 5, chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Para qualquer homem adulto, então, subir numa árvore era se expor ao ridículo. Nós não temos a ideia desse costume daquela época, mas para aquela época, um homem que não usava calças como nós usamos, né? Ele subir em uma árvore, isso aí ele está disposto a ser exposto ao ridículo. Agora pergunta, por que ele agiu assim? Por que Zaqueu venceu aquela multidão subindo numa figueira brava, que é a palavra sicômoro, né? Uma figueira brava, e ele então está disposto a ser colocado, ridicularizado. Ele queria ver quem era Jesus. A disposição então de Zaqueu de querer ver Jesus ao ponto de subir numa árvore evidenciava algo próximo ao desespero. Jesus, em sua graça e misericórdia, então acolhe o improvável, o pecador, para manifestar o seu amor. Veja, Zaqueu não se aproximou com orgulho, mas com humildade. Ele não se apoiou em sua dignidade ou em sua riqueza. Em vez disso, colocou de lado a sua posição na vida e se expôs ao ridículo apenas para ver Jesus rapidamente. Zaqueu queria ver Jesus. Então, do verso 8 em diante, algo começa ali. A graça de Deus. Zaqueu então percebeu que, sendo financeiramente rico, ele estivera espiritualmente falido. Ele estava morto espiritualmente. Mas Jesus derramou riquezas sem medidas, espirituais, gratuitamente sobre Zaqueu. Agora, com uma nova visão, Zaqueu então compreendeu que Jesus é melhor do que o dinheiro. Meus irmãos, não é possível quando você se expõe à presença de Jesus, que você não se veja completamente as suas fraquezas, as suas falhas, os seus pecados. Diante de Jesus, todos nós ficamos desnudados. Zaqueu se sentiu assim. Ele estava diante de Deus e não é possível esconder nada de Deus. Houve então uma mudança total na vida de Zaqueu. Jesus então substituíra o dinheiro como o salvador de Zaqueu. Então o dinheiro voltou a ser apenas dinheiro. O recurso se tornou uma ferramenta para servir pessoas. Agora então a sua identidade e segurança estavam enraizadas em Cristo. Zaqueu então tinha mais dinheiro do que o necessário para si mesmo. A graça de Deus transformara a sua atitude diante da riqueza. Isso fica muito claro para nós, quando no verso 8 ele fala: resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se você voltar no capítulo 18, você vai ver que um jovem rico também se encontra com Jesus. Ele diz o texto que ele tinha muitos bens. E ele se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E Jesus fala: ouvistes o que foi dito, né? Amarás o teu próximo. Jesus fala então das 5 leis e ele responde para Jesus: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus agora vai no cerne, no ídolo do coração daquele homem. Bom, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem então sai entristecido, porque ele era dono de muitos bens. E Jesus diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mas ele também diz que para Deus tudo é possível, e agora ele está nos mostrando que para Deus tudo realmente é possível, porque mesmo um rico que tinha como seu salvador o dinheiro, quando ele foi encontrado por Jesus e Jesus o recebeu para si,
ele então pôde compreender pela obra do Espírito Santo que Jesus é melhor do que o dinheiro e que o único e verdadeiro Salvador é o Senhor Jesus. Por isso, então, ele podia dar metade dos seus bens. E por isso também ele podia dar uma prova concreta de arrependimento. O arrependimento, na lei, quando você tomava algo, você tinha que restituir aquilo que foi roubado e dar 1/5, 20% daquilo que foi roubado. Zaqueu vai além. Ele vai além porque ele descobriu que Jesus é muito melhor do que o dinheiro. Porque Jesus não falha. Jesus é aquele que nos satisfaz completamente. Que ele não é apenas uma água parada que nos dá aquela sensação de saciedade momentânea, mas ele próprio é uma fonte de água, é um rio, não uma gota d'água, mas um rio vivo que corre por toda a eternidade. Zaqueu agora então entendeu que o recurso é para servir pessoas e que o único salvador dele é o Senhor Jesus. Veja a pobreza de Cristo. 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Jesus, meus irmãos e amigos, abriu mão de tudo, de todo o seu tesouro no céu, para fazer de você o tesouro dele. Pois você é uma pessoa amada, tão amada, que a maior prova que lhe deu é a cruz do Calvário. A solução, então, para a mesquinhez é a reorientação à generosidade de Cristo no Evangelho, de como ele derramou as suas riquezas sobre você. Porque você não precisa se preocupar com dinheiro. A cruz de Cristo prova o cuidado de Deus por você e lhe confere segurança. O que quebra o poder do dinheiro sobre nós não é o esforço redobrado para seguir o exemplo de Cristo, mas sim uma profunda compreensão da salvação e daquilo que você tem em Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos e amigos, a ganância, ela é uma idolatria. É um falso Deus. E ela é idolatria porque o ganancioso se opõe aos direitos exclusivos de Deus, ao amor, à confiança e à obediência. Portanto, precisamos estar dispostos a viver sem eles e compreender. Porque eu tenho a Jesus Cristo, eu posso viver sem ser controlado pelo dinheiro. Porque Jesus Cristo é a nossa maior riqueza. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa maior riqueza. Como vários salmistas diziam, que o Senhor é a nossa porção. Que tenho eu na terra, senão o Senhor? Pai, que o Senhor toque o nosso coração por meio da ação do teu Santo Espírito e por meio da tua palavra, mostrando a nós, ó Deus, que em meio a essa pandemia, o dinheiro não é um salvador. Não é ele que confere felicidade perene, segurança perene, mas é o Senhor Jesus Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário e as suas promessas ricas e preciosas que são infalíveis. Senhor, que nós possamos aprender a depender do Senhor, a confiar no Senhor e a esperar pacientemente no Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro, grato a Deus por aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Boa noite, irmãos, e Deus abençoe o restante dessa noite. Parabéns às mamães. Amanhã é o seu dia, na realidade, todo dia é o dia das mães. Aquelas que se afadigam nas tarefas familiares. Deus abençoe cada uma das mamães e que mesmo que muitas mães não tenham seus filhos
em casa ou não possam abraçar os seus filhos, que vocês possam se sentir abraçadas. Experimentem o amor que nós comunicamos a vocês e nós reconhecemos o papel importantíssimo da mulher, da mamãe, no plano de Deus. Porque por meio de uma mãe veio o nosso Salvador, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Abraço para vocês, mães, e que Deus as abençoe grandemente. Até mais.